Brasil, olá você, aquele abraço, nosso bom dia de verdade. Estamos chegando, agora sim, depois de um probleminha técnico, nós estamos chegando para o nosso papo, tendo aquele papo bacana com os nossos amigos do Idigô. E hoje, para representar esse ministério, nós estamos recebendo aqui, direto do sul de Minas Gerais, o nosso amigo, o Luciano Pereira, ou mais conhecido como Luciano Matos, né? Para quem nós desejamos um dia realmente abençoado na presença do Senhor, e dizendo aí, portanto, seja bem-vindo ao nosso Papo das 10, para falarmos de assunto muito interessante nessa manhã. Alô, Luciano, aquele abraço, bom dia você, amigo, como é que tá você? Tudo bem? Bom dia, muito bem, graças a Deus. Antes de qualquer coisa, eu quero agradecer pelo privilégio de poder estar aí com vocês, né, de poder participar de um programa tão importante, né, que fala sobre a missão, né, é uma das coisas muito importantes que temos que ter em mente. Eu agradeço a oportunidade que vocês estão me dando de poder falar um pouco sobre a missão daqui da região de Minas Gerais, Maria da Fé, Piranguinho, Brasópolis, algumas cidades aqui, que nós estamos começando o trabalho aqui missionário. Muito obrigado. Amém. Nós aqui agradecemos justamente por sabemos que você está envolvido e comprometido com tamanha missão, levar a mensagem de salvação, salvando pessoas aí. Amém, amém. Jesus, reserva um tempo para bater um papo conosco aqui na Rádio Valdense, né? Em parceria justamente com os nossos amigos do Ministério Idigô. Para nós é um privilégio tê-lo conosco. Mas para os nossos ouvintes, para os nossos internautas, nós gostaríamos, Luciano, de começar fazendo a seguinte indagação. Quem é o Luciano Matos? Olha, Luciano Matos, eu nasci aqui em Minas Gerais mesmo, sou de Itajubá, Minas Gerais. A minha família inteira, né, a princípio nós conhecemos a mensagem adventista, a minha mãe conheceu, foi nos anos 80, então temos mais ou menos 40 anos de adventistas, né, e eu praticamente nasci na igreja. Então eu sempre tive um desejo no coração, né, de fazer um trabalho especial na obra de Deus. E por muitos anos, né, eu estou como adventista, e eu participei de muitas palestras, fui comportor por muito tempo, e dei muitos estudos bíblicos na minha juventude, né, e hoje eu tive desejo também de ser um obreiro. Aí eu recebi um chamado, né, para trabalhar como obreiro, e eu estou aqui, muito feliz, para poder divulgar esse trabalho de salvação de almas e levar Cristo às pessoas que necessitam de salvação. Esse é meu objetivo, esse é meu lema, e é o que eu quero fazer. Amém, então. Você anelou por esse trabalho, por essa oportunidade, e graças a Deus chegou até aqui. Então eu gostaria, se foi algo tão desejado, algo tão anelado, como você define o seu trabalho de obreiro evangelista, ô Luciano? Irmão Wilson, eu defino meu trabalho como obreiro evangelista pelo fato que esse mundo que nós estamos vivendo é um mundo de muita tristeza, né? Muito sofrimento que nós passamos. Então as pessoas estão sedentas dessa salvação, estão passando por um momento muito difícil. Então eu defino o seguinte, que como obreiro missionário, evangelista, eu tenho a obrigação, o desejo no coração de salvar almas, porque como eu fui salvo por Jesus, e também eu tenho um desejo muito grande também de levar essas almas até Cristo, até porque Ele está voltando, e nós temos o objetivo de pregar essa mensagem para que o fim possa vir, e para que Cristo possa retornar muito em breve a essa terra. Essa é a minha missão como obreiro, de pregar a salvação, de levar a mensagem a todos aqueles que necessitam de salvação. Amém, então, que Deus seja louvado aí, portanto, né? E eu gostaria de saber o seguinte, como você falou, esse mundo é um mundo cruel, um mundo de adversidade, um mundo de violência, inclusive agora vivendo aí momentos tensos, né? Em face das guerras que ocorrem, guerras e rumores de guerras, inclusive aí, pessoas temendo uma terceira guerra mundial. Então, nós podemos, Luciano, ter paz em um mundo tão conturbado? Meu irmão, como eu disse para vocês, né, nesse mundo, como ter paz no mundo, tanta guerra, né, agora que surgiu esse problema no mundo aí, né, as pessoas estão passando por alerta, e muitos deles
não sabe o porquê de todas essas coisas que estão acontecendo, né, no mundo, infelizmente. Mas só que nós, a Bíblia nos tem uma promessa muito clara e muito ampla, né, a respeito disso. Como o irmão falou, e no Mateus 24 diz que haveria rumores de guerras, haveria momento difícil, conflito entre as nações, né? Então, eu quero dizer uma mensagem muito importante, né? Infelizmente, nesse mundo, não vamos ter paz enquanto a gente viver aqui. A maneira de nós conseguirmos paz é quando nós alcançamos a nossa plenitude de Cristo. E quando nós conhecemos a Cristo, mesmo vivendo nesse mundo, nós temos paz somente em Jesus Cristo. Porque Ele que nos dá paz em meio a tantas dificuldades que passamos. Então, é essa mensagem que temos que pregar para as pessoas de fora. Meus amigos, vocês estão passando por um momento difícil, mas creem em Cristo, porque somente através de Cristo, através da sua salvação, nesse mundo que muito em breve seu fim, ele vai voltar e assim nós vamos ter paz. Esse é o meu pensamento. Mas que espécie de paz é essa, Luciano? Que a gente desfruta, mesmo em meio a uma tempestade, né? A gente desfruta dela, e que muitas pessoas buscam, mas não encontram. Que espécie de paz é essa? Essa paz que as pessoas buscam, nesse mundo seria, eu poderia dizer o seguinte, é uma paz que passa muito rápido, é uma paz de momentos que as pessoas buscam, né? É uma paz momentânea. E uma certa vez eu ouvi um pastor dizer que o que adianta você viver 80 anos nesse mundo, desfrutando tudo aqui desse mundo, mas perder a vida eterna, né? Então, essa paz, ela vai passar muito rápido. E a paz que Cristo oferece para você, que não vai ter fim, onde você vai viver eternamente, né? Sem conflito, sem dor e sem tristeza. E essa paz que muitos estão adquirindo aqui é uma paz que vai passar, entendeu? Certo, nós devemos adquirir, então, a paz que o mundo não pode dar. Como você já falou, justamente isso. Por meio de Cristo, somente Ele pode dar essa paz. Agora, quais seriam, então, Luciano, os passos para que eu possa adquirir tal paz? Os passos para a gente adquirir a paz, né? Primeira coisa, nós precisamos entender que nesse mundo, repetindo, não vai haver paz para aqueles que querem ter uma vida longa. Não. Segundo lugar, a paz que as pessoas que eu tenho que almejar, primeiramente, eu tenho que buscar somente em Jesus, somente em Cristo, essa paz. E os passos para mim poder alcançar essa paz, eu preciso a cada dia, a cada momento da minha vida, entender que esse mundo não tem mais condição de viver aqui nesse mundo. Eu tenho que entender que esse mundo está chegando ao seu final. E o maior passo que eu preciso ter é aceitar Jesus como meu Salvador. Esse é o primeiro passo, aceitar Jesus como o meu único e verdadeiro Salvador. Aí sim, em meio a tantas dificuldades, tantos momentos difíceis, eu vou conseguir ter paz. Porque a própria palavra diz assim, muita paz tem aqueles que guardam os meus mandamentos, né? Então Jesus oferece essa paz. Ele diz assim, essa paz que eu vos dou não é como o mundo oferece. Essa paz é diferente. Essa paz que eu dou para você, você estará comigo em momentos difíceis, eu estarei com você. Então, meu amigo, esse passo que nós temos que ter é aceitar Jesus primeiramente como nosso Salvador. E assim nós vamos ter paz. Esse é o grande passo que temos que dar em nossa vida. É verdade. Agora, eu fico imaginando aqui, enquanto você falava, eu estava aqui navegando e encontrando no meu pensamento pessoas que querem viver com tranquilidade, pessoas que querem ter esperança, mas quando elas olham para si, aí se acham cheias de egoísmo, cheias o egocentrismo, né? Então, cheios de vaidade, cheios de pecado, e acha que já foi longe demais. Não, eu já fui longe demais, então, para mim, já não tem mais jeito. Aí, uma pessoa dessa, Luciano, não tem verdadeiramente como ter tranquilidade, como ter esperança, como ter paz, já que ela acha que foi longe demais. Para elas, na sua concepção, qual seria a saída? Meu amigo,
Isso é verdade. Esse dia eu estava conversando com uma pessoa, né, no campo missionário mesmo, e eu conversei com ela, e ela estava vivendo momentos difíceis, né, com drogas, se afastou-se do caminho de Deus, e por esse motivo ela começou a viver uma vida totalmente desregada da vontade de Deus. Ele chegou, falou para mim assim: olha, Luciano, eu não tenho mais condição, eu fui muito longe mais nos meus atos pecaminosos, então eu não tenho mais jeito mais. Então eu olhei para ele e falei: meu amigo, eu quero falar uma coisa muito importante para você, que eu vivi nessa situação muitos anos atrás. Eu estava longe e eu achava também que não tinha mais condição de voltar para os caminhos de Deus, por causa dos meus pecados, por causa dos meus erros que eu cometi. Eu cheguei e eu disse para ele assim: olha, meu amigo, é o seguinte, esse Jesus que morreu por mim, ele veio a esse mundo, se entregou para os nossos pecados. E a Bíblia diz, quando nós entendemos que ele é a salvação, que ele está pronto para nos salvar e nos tirar do mundo de pecado, e quando nós confessamos nosso pecado, a Bíblia diz que ele é fiel para perdoar todos os nossos pecados. Eu disse isso para ele. Então, meu amigo, não tem pecado que Deus não possa perdoar. A questão é, você precisa confessar os seus pecados a Deus, e você vai até ele, você tem que dar o primeiro passo de aceitar ele como seu salvador. E eu disse para ele assim: olha, e quando nós entregamos nossa vida a ele joga o nosso pecado lá nas profundezas do mar, e ele não se lembra mais do nosso pecado, como ele fez com Maria Madalena. Ele perdoou os pecados dela, e ela tinha ido muito longe, mas mesmo assim, Jesus nos traz a salvação. É isso que eu disse para ele. Em meio a esse mundo de pecado, há esperança para aqueles que buscam realmente o perdão de Cristo. Até porque ele se entregou para os nossos pecados, e nós temos condição de ter uma nova vida quando nós aceitamos, e quando nós entregamos, e quando nós damos passo em direção a Jesus. Certo, então. Luciano, você falou para ele que já tinha passado por essa experiência, né? Já tinha andado muito longe também. Sim. Você nasceu em berço adventista, né? Então, sim. O que foi essa tua experiência? Então, meu amigo, eu praticamente nasci na igreja. A minha mãe aceitou a fé, eu estava com 5 anos de idade. Aham. Então, como eu cresci na minha adolescência, né, eu me afastei. Com 20 anos, eu me afastei da igreja. E nesse tempo que eu afastei da igreja, eu fiquei por 5 anos afastado dos caminhos de Deus. E nesse tempo que eu afastei, eu cometi muitos erros que eu nunca saberia, que eu nunca entendia que eu ia cometer. Coisas que eu nunca imaginava que eu ia fazer, eu fiz. E nessa situação, eu cheguei a pensar que eu não tinha mais condição de voltar. Eu tinha ido muito longe mais para que Deus pudesse me perdoar. Então, eu me sentia assim, indigno de ser perdoado por Deus. Aí, certa vez, eu estava passando em frente à minha igreja que eu frequentava, e eu ouvi um hino, uma música do Nara Adventista. É um testemunho que eu quero falar, que eu quero demonstrar isso. Eu vi esse hino estava dizendo assim, que Jesus estava me chamando novamente, e através desse hino, eu senti o desejo de voltar para os caminhos de Deus. Amém. E nesse momento, eu comecei a sentir, como Deus começou a falar comigo, que eu tinha oportunidade de voltar para os caminhos dele. Aí fui chegando mais perto, até que um dia eu entrei dentro da igreja, e ali eu sentei, e a mensagem que foi pregada naquele dia, parece que foi, Deus está falando exclusivamente só para mim. E ele dizia assim: você foi longe demais, mas agora eu estou recebendo você de volta para minha casa. Agora você está voltando. E naquele dia, meu irmão, eu chorei, e da partir daquele dia eu prometi: Senhor, me perdoa os meus pecados, eu quero voltar para os teus caminhos. E depois daquele dia, eu me entreguei e me batizei, e com a graça de Deus, hoje estou aqui para poder contar esse testemunho para todos vocês. É uma alegria, uma bênção, eu me sinto muito feliz por isso. Você acha, Luciano, que você passar em frente à igreja, justamente onde estava tocando o hino que te tocou, depois Isso. você vai se aproximando, chega na igreja, e uma mensagem, como você acabou de dizer, parece que foi feita direcionada exclusivamente para você. Você acha que isso foi coincidência ou foi providência? Meu irmão, eu posso dizer, afirmar com certeza que tudo isso que aconteceu comigo foi a providência do Senhor na minha vida, porque a partir daquele dia eu retornei para os caminhos de Deus. E até hoje estou, e faz 17 anos que eu voltei
e graças a Deus eu estou aqui. Eu creio que foi a providência, não foi coincidência, porque muitas vezes eu passei, não queria nem saber, queria passar perto. Eu tomei uma certa raiva, né, da igreja. Eu acho que acontece com todo mundo que se afasta. E foi por muitas vezes eu cortava caminho e passava por outro caminho, mas não queria passar em frente da igreja, mas de jeito nenhum. Mas só que nesse dia, Deus falou mais forte no meu coração, passa lá. Eu passei nesse dia, eu entrei. Depois de 5 anos eu entrei ali, e hoje eu estou aqui. Foi a providência de Deus, eu tenho a certeza disso, e posso afirmar que realmente foi Deus que me levou nessa situação para poder voltar para os caminhos do Senhor. Isso com a providência, não tem muito privilegiado. Isso pode ocorrer com outras pessoas, Luciano? Não na mesma essência, sim, mas Deus pode usar alguns meios. Deus pode usar alguns meios importantes, outros meios para poder chamar uma pessoa. Pode ser que não seja do mesmo jeito que eu fui chamado novamente, mas certo. Deus pode sim chamar as pessoas. Mas em suma, eu quero dizer o seguinte, não quis me relacionar à forma como você foi chamado, mas justamente você ser encontrado na condição que você estava, porque você deixou escapar aí que você estava longe demais, achou que tinha longe demais, você achava que para você não tinha mais solução, e de repente você foi encontrado ali. Como algumas pessoas costumam falar, no fundo do poço, quando nada mais estava a seu favor, você se considerava um zero à esquerda, aí houve a providência, como você bem disse. Então, na sua concepção, não existe caso perdido para Deus. Não. Para Deus, na minha concepção, não. Irmão, eu quero falar uma coisa importante aqui. Isso que o irmão falou é importante, né? Não existe caso perdido para Deus. Não existe, porque Deus, ele pode todas as coisas. Eu sempre digo que não é impossível para a salvação do ser humano para Deus. A questão, meu irmão, a questão disso, que eu sempre entendo, Deus vai fazer o impossível para mim e a sua salvação, entendeu? Só que existe uma coisa que Deus colocou dentro do ser humano, que é o direito de escolhas. Deus dotou dentro de nós o livre-arbítrio. Ele faz o chamado para nós. E nós temos a liberdade de escolher a quem nós queremos servir. Assim como nós damos o primeiro passo, até porque eu posso citar algum texto da Bíblia aqui? Posso citar? Sim. E lá diz assim, lá em 2 Pedro 3,9, lá tem uma mensagem importante que eu sempre gosto de dizer, diz assim, o Senhor, 3,9, não retarda a sua promessa, como alguns julgam demorado, pelo contrário, elongando para convosco, não querendo que nenhum pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Então, meu irmão, eu entendo nisso aqui, que Deus, ele faz o convite para mim e para todos aqueles, aceitar ele de volta, aceitar ele, né? Ele tem o poder de fazer você aceitar, mas só que Deus, não é a natureza de Deus dizer, eu forçar você a aceitar, mas ele faz o convite. E eu, graças a Deus, por 5 anos eu relutei, mas depois eu entendi que eu preciso aceitar esse chamado, né? Porque ele fez chamado para mim. Ele longânimo, ele teve paciência durante 5 anos comigo, e eu aceitei, graças a Deus eu estou aqui. Eu estou aqui não por meus méritos, mas pela graça de Cristo. Por ele fez para mim, por ele ter me esperado. Então, não há impossível para Deus quando nós aceitamos a Ele. Ele vai transformar a nossa vida de acordo com como eu permito Ele transformar a minha vida. Então, a sua permissão, ela varia na proporção da sua fé. A proporção da sua fé. Quanto mais você confia nele, Deus irá, portanto, operar na tua vida. Então, eu pergunto, no contexto da salvação, como funciona a fé, Luciano, para alguém que estava na situação que você estava, lá no fundo do poço, ser encontrado por Deus? Eu quero dizer uma coisa, quando a pessoa está lá no fundo do poço, como o irmão está dizendo, no fundo do poço, muitas vezes nós não temos assim uma direção, né? Para onde que eu vou, o que eu vou fazer, o que precisa ser feito. Por estar no fundo do poço. Mas só que existe uma coisa que nós temos que entender. Quando a pessoa está no fundo do poço, ela está sem noção, não sabe o que fazer. Mas só que Deus envia
a sua mensagem e transmite a sua mensagem usando alguém, como aconteceu comigo. Uma pessoa veio até mim, quando eu estava no fundo do poço, falou comigo. E essa pessoa começou a falar, foi atrás de mim, começou a falar comigo, olha, você tem jeito, você tem salvação, você pode voltar para os caminhos de Deus, só falta você dar o primeiro passo. Então, eu creio que quando nós aceitamos isso, nós vamos crer pela fé, que pela fé, não pelas fé dos bens materiais que eu estou dizendo aqui, a fé em Cristo, saber que Cristo pode me tirar daquele fundo do poço, quando eu ouço a mensagem dele. Quando alguém se dispõe a levar essa mensagem de salvação para mim, como nós fazemos, como nós estamos fazendo hoje, levar salvação. E esse rapaz que eu falei, ele estava no fundo do poço, eu disse a mensagem para ele. Eu vi que ele deu o aspecto dele parece que mudou um pouco a maneira como eu falei com ele. Então, a fé é quando nós aceitamos, quando Cristo é o nosso meio de salvação. Quando estamos lá no fundo do poço, só ele pode nos tirar de lá. Eu creio que é isso, meu irmão. Luciano, nessa experiência que você teve com esse rapaz, então dá-se a entender que você falou e falou com autoridade. Porque Isso. Eu conheço a tua situação porque já passei por ela. Amém. Isso, na verdade, vai contribuir, na verdade, para a salvação de muitas outras pessoas. Até entendi. A questão de que Jesus, para entender, né, vamos entender a nossa situação, ele veio se fazer carne, né? Vivenciar a nossa situação, embora sem pecado, mas viveu no nosso mundo, padeceu, sofreu, na verdade, provações, tentações, dizendo que, como disse o Jó, né, ele sabe que somos carne, ele sabe que somos pó, né? Então, por isso, ele se empenhou mais em nos salvar. Agora eu pergunto para você, há uma diferença daquele Luciano antes e depois da queda, na questão da sua fé e relacionamento com Deus, Luciano? Rapaz, há muita diferença. Há muita diferença do antes e depois, né? Esse dia eu estava comentando com a minha esposa aqui, da vida que a gente tinha antes, né? A vida que eu vivia, né? O jeito que eu vivia. Chegou um ponto, meu irmão, que eu não sabia nem, chegou um ponto que eu abri a Bíblia de ponta cabeça, não sabia mais nem onde estavam os livros da Bíblia, de tão longe que eu estava, a diferença que eu estava, né? Aí depois que eu voltei, porque eu não falo rebatismo, até porque a palavra rebatismo não existe na Bíblia, é o batismo, e quando nós saímos, e quando nós voltamos, entregamos através é uma nova criatura, e estamos novamente, um novo encontro com Deus, estamos nos batizando novamente, uma nova vida com Cristo. Aí depois de lá para cá, eu comecei a ter uma experiência diferente com Deus, porque na verdade, esse tempo todo que eu voltei, fala a verdade, meu irmão, um momento em que eu tive encontro realmente com Deus foi quando eu fiquei muito enfermo, passei uma enfermidade muito grande, que eu fiquei durante 7 dias dentro de uma UTI de hospital. Ali dentro daquela UTI, entre a vida e a morte, eu estava ali, eu comecei a meditar na minha vida. Comecei a meditar na minha vida, como cristão e o passado. E ali eu tive a oportunidade de ver como que Deus agiu na minha vida, como que Deus me salvou. E dali para frente ali, eu comecei a ter uma nova vida com Cristo. Eu entendi, eu vivi como que Cristo, eu me senti como aquelas pessoas que foram curadas por Jesus no passado, que eles saíam falando o que ele tinha feito na vida dele. Então eu me sinto assim agora, irmão. O desejo muito forte de falar para as pessoas o que ele fez na minha vida, o que ele pode fazer na vida de cada um de vocês também. Então, no passado, eu não tinha mais conhecimento, embora eu nasci dentro da igreja, superficialmente, mas agora, depois que eu tive a experiência com Cristo, não sou perfeito, não quero se falar que eu sou perfeito, mas com a graça de Deus, eu sinto Jesus, eu vejo Jesus de outra maneira, o que ele fez por mim, de outra maneira. Hoje eu sou totalmente diferente do passado. A minha vida, eu me enxergo ela a milhões de quilômetros distante de mim. Hoje eu me vejo diferente, um novo Luciano, com a graça de Cristo. Amém. E o que esse novo Luciano agora se propõe a fazer para que outras pessoas aí, especialmente em Itajubá, possa sair da situação que você se encontrava, Luciano? É o que eu falei, irmão. Eu tenho desejo no coração, a mesma coisa que acontece. Até porque, se eu não falar
para as pessoas desse Jesus amoroso, desse Deus maravilhoso, desse Deus que cura, que salva, que entregou a sua vida, né, que morreu por nossos pecados, eu seria egoísta. Estarei guardando isso para mim dentro do meu coração. Isso não seria certo. Até porque as pessoas que foram salvas, eles gritavam para todo mundo que Jesus tinha feito na vida deles, né? Até porque, irmão, lá em Mateus 28, lá, no final 19, lá, 20 fala assim: ide, portanto, fazer discípulo em todas as nações, batizando do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Então, foi uma ordem expressa de Jesus. Por que ele fala isso? Porque nós temos que levar a salvação para as pessoas. Temos que ser motivados. Eu sempre falo aqui, a questão da missão tem que haver coragem, determinação e força de vontade que Deus estará à frente. Uma das coisas principais que um obreiro, que um pastor tem que ter na vida dele. Coragem, determinação e fé e força. São essas 4 características que temos que ter. E força de vontade. Porque se você não tiver essas coisas, você não vai levar, você não vai reconhecer o que Deus fez na sua vida e você não vai ser um canal de bênção para aqueles que vão te ouvir. Eu penso assim, irmão. Ok, e é assim. Deve E aproveitar assim. qualquer oportunidade para que nos tornemos instrumentos nas mãos de Deus e Ele nos capacite, use de forma eficaz na sua causa. Agora a pergunta como você chegou agora a se tornar obreiro aí na sua terra natal? Deixa eu falar uma coisa um pouquinho. Antes de Deus me tornar obreiro, né, eu sempre fui aquela pessoa que sempre gostei de trabalho missionário na igreja, sempre gostei de dar estudo bíblico, até porque o ano passado eu fiz um trabalho de obreiro aqui na minha região, voluntário. Eu comecei a fazer um trabalho aqui na cidade, 2020 para 2021, junto com o pastor Odair, que era aqui da nossa distrito aqui. Eu fiz esse trabalho, irmão, como obreiro, que é voluntário, das minhas próprias forças, né? E nesse tempo, de 2020 para cá, foi um trabalho muito bonito que nós fizemos aqui. E nesse trabalho, irmãos, eu quero falar para você, em nome de Jesus, foram 17 pessoas que se batizaram durante esse 2021 até 2022. 17 pessoas foram levadas a Cristo pelo trabalho que nós fizemos aqui. Então, você fala, Senhor, eu queria tanto falar com Deus no meu coração, eu queria, Senhor, terminar a minha vida na sua obra, pregando, aonde quer que for. Então, um dia, o pastor Irã, que é o novo distrital, me ligou e falou assim, tem uma vaga para obreiro, você aceita ser obreiro? Aí falou sobre Edgô, sobre os projetos de Edgô, aí eu fiquei feliz porque Deus ouviu a minha oração e hoje eu faço parte disso, para honra e glória de Deus. Há quanto tempo você está no Ministério Edgô? Rapaz, para falar a verdade, está fazendo um mês que eu entrei. Pouco tempo, começando agora. São, na verdade, seus planos de evangelização aí na sua cidade? Os meus planos, na verdade, aqui em Itajubá, dentro de Itajubá, aqui nós temos 4 igrejas, aqui em Itajubá. Mas só que dentro desse distrito, que é grande, que tem 13 igrejas, mais ou menos, tem várias cidades aqui que não tem presença de adventista, inclusive Maria da Fé e Piranguinho, que nós estamos começando a trabalhar ali, nessa região. Então, o nosso plano missionário, nós já visitamos essas cidades, né? Já tem algumas pessoas, temos fizemos visitas, estudos bíblicos, uma lista da Novo Tempo, que queremos visitar essas pessoas, né? Contato com essas pessoas, temos plano em Piranguinho de fazer alguns trabalhos missionários, evangelísticos lá, e esse é o nosso plano aqui. E graças a Deus, Deus está caminhando de uma maneira muito, muito forte. Essas visitas, essas pessoas que iremos visitar e essas cidades. Então, o seu propósito agora é penetrar em lugares onde ainda não tem a presença adventista. Isso é o projeto da Edgô, onde sem presença adventistas, entendeu? Ok. E como você vê justamente esse empreendimento, essa metodologia que o Edgô usa para levar a mensagem de salvação? Inclusive, o que está acontecendo com você acontece em qualquer parte do globo. Em vez de pegar alguém e enviar para Itajubá, o Edgô pega alguém nativo, né? Alguém, portanto, aí de Itajubá, para fazer esse trabalho, né? Você vê que vantagem nesse método de trabalho, Luciano? Olha, esse método que eu entendi, que é o obreiro, esse nativo que o irmão falou, é o seguinte, vou dar um exemplo aqui.
Eu praticamente conheço toda a região aqui. Nem todas as cidades, mas Maria da Fé, Piranguinho, todas as cidades do distrito eu conheço um pouco. O que acontece? Eu conheço a região, eu conheço a maneira como nós, até porque eu sou mineiro também, né? Sei como que é a nossa tradição, a nossa cultura, né? O que a gente fala, o que a gente pensa. Então, o que acontece? Eu vou usar esse meu conhecimento para poder avançar a missão, que seria mais fácil. Seria mais fácil isso, né? E por eu conhecer a região, seria uma pregação, seria mais fácil para poder penetrar. Porque até porque, irmão, quero falar a verdade para o irmão. Aqui na região de Minas Gerais, aqui, se esse irmão sabe, a pregação é muito difícil. É muito difícil. É muito difícil para a gente poder entrar aqui, poder pregar aqui na nossa região. O evangelho aqui é muito difícil de pregar. Então, há um desafio muito grande. E é por isso, usando esses obreiros nativos, como eu fazendo parte, vai ser mais fácil de penetrar. Porque eu conheço a cultura, eu conheço a região. Conheço tudo sobre aqui a região, Maria da Fé, Piranguinho, Paraisópolis, toda a região aqui. Então, eu conheço as culturas. Então, será mais fácil a penetração do evangelho. Não porque não poderia vir uma pessoa de fora para cá. Por exemplo, a pessoa vem lá do Maranhão para cá. Então, a pessoa não vai conhecer o costume. Entendeu? Vai ficar até ele adaptar o clima, adaptar as pessoas, a cultura, o jeito de falar, o jeito de pensar, já seria um pouco mais longo, mas eu, como sou daqui, não teria dificuldade em poder penetrar, como o Paulo, né? Como Paulo, ele se adaptou a várias situações, né, como a Bíblia fala. Só que seria mais fácil nesse sentido. Eu achei muito legal essa posição da Edgor de fazer esse projeto missionário. Você mesmo conhecendo a região, poderia identificar quais seriam os principais problemas que dificultam, né, ou que embarreiram a disseminação do evangelho nessa região, Luciano? Olha, eu estava conversando. Olha, um pequeno problema na transmissão do Luciano, né? Travou a sua transmissão, né? Então nós vamos aguardar aí para ver se ele retorna, porque veja bem, a região sul de Minas é uma região que é considerada difícil para a penetração do evangelho. Agora, o que é que dificulta? Justamente essas respostas nós estamos esperando do Luciano, para que nós possamos encontrar meios para alcançar esses corações. São pessoas por quem Jesus Cristo morreu. Ele derramou seu sangue por cada uma daquelas que habitam nessa região. E nós temos que buscar meios para levar essa palavra. E o Idigor está fazendo isso aí, como já foi dito pelo próprio Luciano. Ele é nativo, ele é da região, e assim sendo, ele tem facilidade porque já conhece justamente as estratégias que podem ser usadas, as dificuldades, o que embarreira, na verdade, a propagação do evangelho. É difícil pregar ou é difícil ser aceita a pregação? Então, para isso, o Idigor está aí patrocinando o Luciano ali naquela região, para que ele possa ser um instrumento de Deus e assim levar a mensagem de fé, levar a mensagem de esperança também àquela região. Já está se expandindo. Algumas igrejas já foram implantadas, outras estão em fase de desenvolvimento. Se quer ver isso, é só acompanhar em outras lives, tanto aqui no nosso canal, como também no canal do Idigor, e você vai ver o que Deus está fazendo ali na região sul de Minas Gerais e o que ele ainda irá fazer. Porque o Luciano está recém-chegado ao ministério, mas está disposto. E é um instrumento que Deus irá usar porque ele conhece, na verdade, a região e pela experiência que ele já teve. Um homem que estava no caminho, de repente se desvia, então vai ao fundo do poço e lá ele reconhece que quando alguém está no fundo do poço, uma coisa é certa: a saída é por cima. O socorro só vem do alto. E ele reconheceu, ele aceitou, e agora, reconhecendo os danos do pecado, valorizando a graça do Senhor Jesus Cristo, ele agora entrega a sua vida, se entrega a esse ministério para que Deus possa então usá-lo, capacitá-lo e levar outras pessoas à salvação. Já relatou uma experiência que ele teve com alguém
que está envolvido, ou estava envolvido, portanto, com o mundo das drogas, se considerando nada, uma pessoa perdida. E ele disse: olha, eu já passei por aí, eu já trilhei esse caminho, e hoje estou aqui. Hoje eu estou pregando um Salvador que pode transformar vidas, inclusive a sua. Isso, com palavras parecidas com essas que agora pronunciei, consegui alcançar o coração daquele jovem, ao ponto dele ser tocado verdadeiramente e passar a se interessar pelas coisas espirituais. Então, eu gostaria até de trazer um recado para você que está acompanhando a gente. Você que talvez esteja agora acompanhando esta live, esteja passando por situação de angústia, de desespero, falta de esperança, você se considera ninguém, porque acha que já foi longe demais. Olha, ninguém, por mais distante que se afaste de Deus, estará fora do alcance dele. Eu gostaria, inclusive, de compartilhar um texto com você, para que você possa ter esperança, independentemente de qual seja a sua situação. Porque vemos que o Luciano passou por uma situação difícil, mas hoje foi transformado em um instrumento de salvação. No capítulo 18, capítulo 1, verso 18 do livro de Isaías, aqui eu vejo como Deus ele trata a cada um de nós, independentemente da situação que nós estejamos. Ele chama para conversa. Ele diz: vamos conversar. Preste atenção no que diz Isaías 1, a partir do verso 18. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Esta é a oferta da graça. É o Senhor dizendo que para você ainda tem esperança. Esta é a oferta da graça, para dizer para você, mamãe, para dizer para você, papai, que está angustiado, está sofrendo pela condição do seu filho, pelo caminho que ele está trilhando, e você até chegou a pensar: é melhor que perca o fôlego de vida do que viver como está vivendo? Entrega-o ao Senhor. Confie, portanto, em Deus. Ora sempre por esse teu filho. Apresente-o diante do altar e o Senhor tem poder para restaurar. Quem sabe como Luciano ele possa passar em frente a uma igreja. Quem sabe como tantos outros ele possa ter um encontro literal com o missionário. Se for necessário, o Senhor envia anjos, porque temos o ministério dos anjos em nosso favor. Preste atenção. O maior interessado na salvação de almas é Deus. E Ele tudo fará para resgatar, não importa quem, não importa onde esteja. Ele quer trazer salvação. Ele quer trazer libertação. Então, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. E que você não tem forças, peça a Ele. Não tem fé, peça a Ele, que Ele vai lhe ajudar na sua falta de fé. Ele é quem opera tanto querer como efetuar. Ele quer te salvar. E se esse for o desejo do seu coração, Ele está disposto a fazer tudo. Porque a maior de todas as dádivas, Ele já deu, que foi o Senhor Jesus Cristo. E agora Ele coloca os céus à nossa disposição. Ele coloca o ministério dos anjos à nossa disposição. Ele coloca, portanto, o Espírito Santo à nossa disposição. Ele coloca uma igreja aqui na terra à nossa disposição.
tudo para contribuir com a nossa salvação. Pense nisso, amigo. Pense nisso, minha amiga. Bem, o Luciano não vai voltar, nós estamos aí chegando aí ao final, né, do nosso Papo das 10. Eu quero agradecer a você que esteve conosco. Antes, porém, pedir que, se você ainda não está inscrito em nosso canal, se inscreva, compartilhe o nosso link, aciona o nosso sininho, preferencialmente para todos, porque qualquer conteúdo, então já chega até você, tá certo? Faz o seu comentário, porque tudo isso é muito importante para que nos mantenhamos no ar, levando a mensagem de fé, levando a mensagem de esperança, ok? E por aqui estamos chegando ao final do nosso Papo das 10. Estará de volta, então, na próxima quinta-feira com os nossos amigos do Indigô, mas amanhã nós estaremos aqui com o Dr. Jens Walter em mais um Papo das 10, falando sobre saúde, falando sobre esperança na sua preferida Rádio Valdense. Nosso muito obrigado, amigo, nosso muito obrigado, minha amiga, e até lá, se Deus quiser. Fique na paz, que o Senhor te abençoe e te guarde.